Esse estudo está lá no Evangelho, né, no capítulo 12, nos itens 1 a 4, e o título que está no Evangelho é exatamente esse, né, retribuir o mal com o bem. No livro da Esperança, a mensagem que a gente está usando como referência é compaixão e socorro. Nas próximas a gente vai estar falando de o ódio e suas consequências, o dinheiro e a caridade no dia 24. Fiz uma troca aqui com a Jussara, porque vocês me alertaram que no dia 31 é o sábado de Aleluia, que tem um feriadão e tudo mais. Então eu estou trocando para o dia 7/4, para a gente inaugurar o nosso espaço aqui atrás, né? Então a gente inaugura e a gente vai falar troquei o tema, né, para a gente falar um tema diferente. Os animais têm alma, então ficou para o dia 7 de abril. E olha, 14 de maio, não, 14 de abril, a caridade material e a caridade moral. A gente está seguindo uma sequência, né, uma sequência do próprio Evangelho, mas a gente usa o Livro da Esperança como um guia. Mas assim, o Livro da Esperança também segue uma sequência. Então o que a gente está fazendo? A gente está estudando o Evangelho. Tá? Então, para começar, vamos começar aqui com a nossa página. Estendamos o bem. Juliana, você lê para a gente? Estendamos o bem de novo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Repara que, em plena casa da natureza, todos os elementos diante do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, as forças divinas da vida se reúnem para a obra de restauração. O sol envia a luz sobre o lamaçal, curando as feridas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga seus ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada, sem se revoltar, e se transforma em adubo pescoço. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora retorna à leveza e à suavidade. A árvore de ramos quebradas ou feridos se regenera, em silêncio, a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo, periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Por que conservaremos por nossa vez o amargor e a acidez na intimidade do coração? Aprendemos a receber a visita do contratempo, educando as energias para o proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro do teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais será convencida. Recolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-o em bênçãos, no curso de suas águas que prosseguem correndo, com brandura e humildade, para benefício de todos. Mano, fazendo a gente refletir um pouquinho sobre o que a gente considera ruim, né, e que é usado também para o bem, né? Fala das tempestades, né, do lodo e tudo que até nas coisas que a gente pode considerar ruins, há um bem envolvido. Então, olha que lindo, a ignorância é apenas uma grande noite e cederá lugar ao sol da sabedoria. Nós fomos criados simples e ignorantes. Nós erramos por apenas 2 motivos, a gente não pode nunca esquecer disso. Ou por ignorância, então a gente erra por não saber, ou por rebeldia. Já está lá, eu estou aqui. Tá. Então, assim, a rebeldia é por culpa nossa, e a ignorância. Precisamos trocar a ignorância pela luz da sabedoria. O conhecimento, né? Então vamos fazer a nossa oração nesse momento, lembrando da figura maravilhosa do nosso Mestre Jesus, esse governador do nosso planeta, o nosso mestre, o nosso orientador, o nosso irmão mais velho, aquele que, por amor, por muito gostar de nós, tem nos proporcionado grandes ensinamentos, grandes conselhos, grandes orientações para tornar a nossa vida melhor. Que possamos, durante o estudo do Evangelho, onde nós vamos observar, entender e aprofundar os ensinos desse Mestre querido,
Que esses ensinos toquem fundo em nossa alma, que sejam claros, que sejam fáceis de entender e que possamos, de alguma forma, colocá-los, todos esses ensinos, em prática, obviamente dentro das nossas capacidades. Pedimos também para envolver aqueles nossos irmãos que já passaram por esse estudo que fazemos e que, porventura, não possam estar aqui conosco, em especial a nossa irmã Odete, que está se recuperando lá, está um pouco adoentada, que ela receba de nós um carinho, uma vibração espiritual de muita saúde, muita paz e muito equilíbrio. Aos nossos amigos e irmãos desencarnados, que também se sintam muito bem-vindos, que se sintam também envolvidos e que possam, junto conosco, aprender um pouco mais dos ensinos do Mestre Jesus. Por tudo isso, Senhor, Mestre querida, que em Teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai e Criador, iniciamos o estudo do Evangelho desta noite, com a graça de Deus. Então vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho sobre esse tema. E vamos começar com Paulo de Tarso. Né? Olha só, isso está lá em Romanos capítulo 7, versículo 19. Olha o que Paulo diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Bom, o tema de hoje é retribuir o mal com o bem. E olha a força dessa frase. Paulo está dizendo, eu queria fazer o bem, né, mas não faço, embora queira. Eu não queria fazer o mal, mas faço, embora não queira. Essa mensagem de Paulo nos faz refletir de que às vezes não basta querer, ou às vezes não basta não querer. A gente tem que buscar, tem que treinar, tem que mergulhar, tem que tentar, tem que errar, tem que voltar, insistir e nunca desistir. Porque é essa mensagem, eu não quero mais, mas ainda faço, não vou deixar de fazer. E como é que a gente faz isso? Condicionamento. Eu quero emagrecer, quero ficar em forma, então tem que fazer exercício. Tem que ser regular, constante, né? E é por aqui que Paulo traz um pouquinho dessa mensagem. Mas o que é o bem? Porque a gente vai falar hoje de retribuir o mal com o bem. Mas o que é o bem? E dessa vez eu não fui no dicionário. E o que é o mal também? E o que é o mal, né? A gente vai falar um pouquinho. Mas o que é o bem? Não vou no dicionário, eu vou no livro dos Espíritos. Olha o que os Espíritos dizem que é o bem. O bem é tudo o que está conforme a lei de Deus. Isso é a resposta da questão 630 do livro dos Espíritos. Vamos dar uma olhada de novo? O bem é tudo. Tudo é tudo. Não é alguma coisa. É absolutamente tudo. Desde que esteja conforme a lei de Deus. E a lei de Deus não pode propor nada que não seja bom, que não seja justo. Né? Então, tudo que não está de acordo com a lei de Deus, a gente pode dizer que é o mal. E como que nós podemos conhecer essa lei grandiosa de Deus? Então, a gente vai falar um pouquinho, mas essa lei, embora a gente não tenha, a gente acha que não conhece, sabe onde ela está escrita? Na nossa consciência. Todas as vezes que a gente faz alguma coisa que lá no fundo a gente diz não devia ter feito, é porque nós de alguma forma a consciência ferimos a nossa consciência, o nosso roteiro. A lei de Deus está lá. Transgredimos a lei. Todas as vezes que a gente faz aquilo, não devia ter feito isso, que a consciência pesou. Se culpa. Mas tem que ser algo que você tenha certeza de que não está, que aquilo não deveria ter sido. Está gravado no DNA. Né? Por que o coração bate? Porque o nosso corpo já está preparado para o coração bater. Você precisou aprender a fazer o coração bater? Ninguém aprende a fazer o coração bater. A gente aprende a andar. Mas a fazer o coração bater, quem ensinou o coração a bater? Isso está escrito em nós. Quem vai nos ensinar a lei de Deus? A lei de Deus está dentro de nós. Esses estudos, as orientações, são para que a gente traga elas para cima, né? Ela está lá no fundo, traz para cima, para a gente aprender. Evidência, para trazer. Tipo aquela coisa que você estudou lá atrás, que você já não lembra mais, de vez em quando tem que pegar lembrei. Mas todos nós
temos as leis de Deus dentro de nós. A gente sabe o que é certo e a gente sabe o que deveria fazer. Mas tem outros fatores que nos levam para outros caminhos, né? Então, o bem é tudo que está conforme a lei de Deus. E a lei de Deus é a lei do amor, né? Então, o bem é amar em algum nível. Vamos pensar, ó. Deus é o amor, nos criou por amor. A lei de Deus está baseada em amor. Então, fazer o bem é amar. Amar em algum nível. Às vezes é um benzinho que a gente faz, uma coisa boazinha. É amor. Tudo que nos gira é amor. E isso está nas menores coisas. Se a gente for olhar lá o elétron, o próton, eles se atraem ali. Atração é a lei do amor. A lei do amor, ela está presente em nós mesmo que a gente não queira. Porque nós somos criados por amor. Então o amor está dentro de nós, né? Não só no amor marido e mulher, né? Mas o amor filho, o amor amigo, né? E a gente vai dar uma repassada aqui nos conceitos de amor. Mas a proposta, tudo bem, a gente entendeu o que é bem. Só que a proposta do tema de hoje é retribuir o mal com o bem. Aí já é forte demais, né? Alguém fez o mal pra gente e a gente, em vez de pagar na mesma moeda, a gente tem que retribuir com o bem. Aí forçou. Aí ficou difícil. Porque a gente está acostumado com isso daqui, ó. Mesmo sem saber que isso estava na Bíblia, todo mundo já ouviu alguma vez alguém falar isso. Olho por olho, dente por dente. Mesmo sem saber que isso é uma lei de Moisés e que Moisés disse que Deus mandou ele promulgar essa lei. Só que Jesus tenta nos fazer pensar um pouquinho diferente. Lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 43, e a gente vai discorrer um pouquinho sobre os próximos versículos, mas vamos começar com esse daqui. Olha o que Jesus disse, isso aqui são palavras de Jesus. Aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo, até aqui ok, e odiareis os vossos inimigos. Jesus disse, olha, vocês aprenderam isso, que está ligado a isso. Será que é verdade? Olha isso aqui, ó. Levítico, está na Bíblia, capítulo 24, versículo 20. Moisés diz que Deus disse para ele que era importante que quebradura por quebradura. Gente, o texto, eu nunca tinha lido esse texto com esse olhar. O texto é assim, é um filme de terror. Né? Quebradura por quebradura. Opa, fica à vontade nisso. Olho por olho, dente por dente. Aí, essa frase é a frase que a gente está mais acostumado, né? Olho por olho, dente por dente. Mas olha o que vem na sequência. Como ele significa o outro, o que fez o mal, tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Então, o que Moisés está dizendo aqui? Se alguém te fizer o mal, o que você tem que fazer? Devolver na mesma moeda, na mesma medida. Olho por olho, dente por dente. Era importante isso naquela época, porque no contexto histórico, aquele povo era um povo muito bruto, ainda não conseguiria entender se chegasse alguém lá no meio do povo e dissesse, não, a gente tem que amar os inimigos, aí ia virar um pandemônio. Então foi necessário naquela época, e Moisés usou o nome de Deus, né? Porque muito provavelmente ele foi orientado a fazer isso, para dizer, olha, se você fizer o mal, se fizer alguma coisa errada, você vai pagar na mesma moeda. Mas até hoje as pessoas ainda falam. Ainda usam. Só que esquece que lá em Mateus, 1.500 anos ou 2.000 anos depois de Moisés, Jesus traz essa mensagem aqui. Ele começa assim. Olha, no passado, olha o passado aqui, Moisés, há 1.000 anos, 1.500 anos antes, disse que a gente devia amar o próximo e odiar o inimigo. Só que olha só, Jesus muda esse comportamento, mudança de atitude. Olha o que Jesus diz, eu
porém, peraí. Jesus, porém, diz: amai os vossos inimigos. Então, ó, antes estava lá, ó, amai o próximo e odiai os vossos inimigos. Então Jesus vai lá e diz: olha, esse odiar aqui morreu. A gente vai agora amar os nossos inimigos. Aí ferrou. É difícil amar os inimigos. É difícil. Não seria guerras, não. Você vê as guerras. Pois é, né? Mas sabe por quê? Porque a gente pensa em amar, em colocar dentro de casa para comer com a gente, para abraçar a gente, para conviver com a gente. E aí, eu vou fazer um pequeno flashback de um estudo que a gente teve. Quer falar alguma coisa? Não, só uma observação, é uma coisa minha. Esse amor incondicional, né? O Jesus pregou o amor incondicional. Isso. Então, assim, para fazer uma analogia, aí eu fico perguntando assim, às vezes eu fico matutando dentro da minha cabeça, o que é esse amor incondicional? Aí é uma coisa minha, né? Eu imagino assim, um exemplo, tá, vamos dar um exemplo. Por exemplo, a gente tem alguém que a gente não gosta, nunca foi com a cara daquela pessoa, aquela pessoa não sei o que lá. Essa aqui é mais Será que a difícil gente de amar. conseguiria amar aquela pessoa do jeito que a gente ama a nossa mamãe? O dia que a gente conseguisse isso, será que não seria o amor? Perfeito. É disso que a gente vai falar. Sabe por quê? Fala à vontade, Jesus. Sabe? Só queria. Volta um pouquinho o slide. Esse? Se a gente for, assim, raciocinar um pouco mais em cima disso que Moisés falou, né? Olho por olho, dente por dente, quebradura por quebradura, indiretamente ou figuradamente, ele pode até estar falando De reencarnação. do plantio e de colheita. É. Né? De tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Perfeito. Então, é assim, de uma forma figurada, a gente pode entender isso. Foi a minha primeira observação. Não, mas será que ele não estava falando... Aí eu fui ler o texto, não, ele estava falando de físico mesmo, de encarnação. A senhora disse que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Olha, isso. E Isaac Newton, em 1600 e pouco, que é um cientista que todo mundo deve conhecer, né, ele dizia, na terceira lei dele, ação e reação. Toda força corresponde a uma ação em direção contrária, porém, mesmo sentido. Exatamente isso. Fundindo aí o quê? A ciência. É isso. O Espiritismo vem trazer pra gente exatamente isso. Não dá para separar a ciência de Deus, não é de religião. Vamos esquecer a religião, de Deus. Não né? dá. Então, pegando um gancho nessas questões do amor, o nosso problema é que a gente só tem uma palavra que significa muita coisa. Se a gente pegar o dicionário, a palavra amor tem 19 significados diferentes. 19. Não é possível. Uma palavra que tem 19 significados diferentes, ela fatalmente vai ser usada inadequadamente. Em grego, e a Bíblia foi escrita em grego, quer dizer, textos do Novo Testamento, porque do Antigo foi feito lá em hebraico e tudo mais, o Novo Testamento foi escrito na maioria em grego. Em grego existem 7 palavras diferentes que tratam do que nós chamamos de amor. Vamos começar uma coisa um pouquinho diferente. Posso fazer? Pode, Vou fazer uma demonstração aqui. Vou até benzinho e vou voltar. Posso? Fazer uma coisa rápida? Para vocês verem Deus aqui agora? Caramba. Pode? Quer ver? Espírita com medo. Agora, isso aí é um falso espírito. Provou agora, cara. Suando minha cara, sabe? Por que eu falo que isso aqui é Deus? Deus está em tudo. Nós somos seres humanos. Nós habitamos no planeta Terra. Perfeito? Sim. Né? Uhum. O que existe no nosso universo que não tem água? Tudo tem água. E a água é a vida. É isso aí. Concordo Perfeito? plenamente. Dentro de um aço, de uma peça de aço ali, para fabricar ela, teve que usar a água. A mãe, quando pariu a criança, Etapa da água, né? estava dentro d'água. Se a gente não tomar água todo dia, Morre. a gente morre. Mais de Então, se existe 70% outros do universos, se mundo- existe extraterrestre, se existe, a gente não conhece isso. É isso aí. Mas o nosso universo, Deus está aqui dentro. É isso mesmo. Voltando à questão do amor. A primeira palavra grega que fala de amor é essa daqui, ó. Filautia. A pronúncia pode não ser essa porque eu não sei grego. Eu não me lembro de grego. Mas olha só, essa palavra em grego,
é o amor que temos por nós mesmos. Que vem de Amar ao filantropia, próximo né? como a si mesmo. A Então, filantropia. a filantropia vem disso, né? É o amor que temos por nós mesmos. Então nós temos que ter filautia. Porque para eu amar o próximo, preciso amar a mim mesmo. Então guarda essa daqui. É uma das possibilidades. Como é que a gente chama isso em português, em inglês e nas línguas modernas? Amor. Mas em inglês, em grego, tem uma palavra específica para esse amor por nós mesmos. A outra palavra, ludus. Olha só, olha a surpresa. Existe uma palavra que designa uma forma de amor mais divertida. É definido por brincadeira, alegria e falta de compromisso. Até no discorrer desse texto, ele faz aquela sensação boa quando você está dançando com um estranho, a paquera, a pegação. Isso é amor. Só que é um amor específico, que eles chamam de ludus. De onde vem o lúdico e por aí fora, né? O amor da brincadeira, o lúdico, divertido, né? Gostei desse. Outra, eros, de onde vem a palavra erótica, né? Ou eros. Esse tipo é caracterizado pelo romance, pela paixão, pelo desejo. É o amor que move um casamento, que se aproxima, que gera o romance. Mas como é que é em português e inglês, nas línguas modernas? Amor. Todos esses. Olha esse outro aqui, pragma, de onde vem o pragmatismo. Olha lá, é um amor baseado na dedicação a um bem maior. Nos leva a fazer a coisa certa. Quando eu faço alguma coisa porque aquilo é certo, eu faço porque aquilo é a coisa certa, eu estou sendo pragmático, eu estou expondo um amor que em grego seria pragma e em português é amor. Olha quanta coisa, né? Mais um, filha. Olha o amor, filia, né? Acho que é filia. Amor de irmãos ou amigos próximos, o amor fraterno, né? Filia é o amor que eu tenho pelos amigos, que eu tenho pelos vizinhos, pelos irmãos. É amor? Como é que é em português? É amor. É amor. É que a gente tem vergonha de dizer para um amigo que ama. Eu não tenho não, eu falo mesmo. Mas tem alguns homens, principalmente, não falam que ama outro homem de jeito nenhum, né? Mas se não quiser falar que ama, fala se eu sinto filia por você. Né? É o amor. Mais um. Esse também é interessante. Ó. Um amor, eu não sei qual é a pronúncia, acho que é storge. Amor que os pais têm para com seus filhos. É um amor incondicional. O filho pode ser o assassino. A mãe o ama. O pai o ama. Isso é storge. Então vocês estão percebendo os níveis de amor? É um amor mais intenso, outro amor mais leve. E o último, ágape. Esse ficou muito na moda porque o padre Marcelo Rossi criou até um CD com música, ele falou muito disso. Mas olha o ágape. É um amor incondicional para todos os seres vivos. Esse anterior, o storge, é um amor incondicional, só que é do pai, da mãe, com os filhos, né? Agora não. O ágape é um amor incondicional com todos os seres vivos. É um amor que transborda. É o que nos deixa mais próximo de Deus. Diante disso, amar os inimigos. Será que é ágape? Será que é eros? Será que é erótico? Será que é ofilia, que é do irmão? Qual seria o amor mais próximo? Eu trouxe para vocês uma sugestão. A minha sugestão é que esse amar os inimigos está mais ligado a esse aqui. Por que eu vou amar o inimigo? Porque é a coisa certa. Porque se eu amar o inimigo, não preciso chamá-lo de irmão, não preciso amá-lo como eu amo o meu amigo, mas eu preciso me aproximar, forçar a barra, porque isso é a coisa certa. E eu fazendo isso, eu vou estar fazendo algo por um bem maior. Qual é o bem maior? Paz. Porque se eu consigo respeitar, ele vai se aproximando, por mais que ele não queira. Mas ele se sente, porque o amor contagia. Esse exemplo que o Emerson trouxe aqui da água e tudo, o Haroldo, no estudo que ele faz da Gênese, ele fala lá na criação,
na Gênesis, Deus não cria água. Deus separa as águas de cima das águas de baixo. Porque a água é o símbolo maior de criação do Criador. Então foi muito bom o teu exemplo. Então isso tudo está dentro de nós. A gente só precisa insistir que isso venha à tona. Na questão 887 de O Livro dos Espíritos, olha que interessante. O amor aos inimigos, a pergunta, olha, Kardec ele era danadinho para fazer algumas perguntas. Olha essa pergunta que Kardec faz. O amor aos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? Porque, afinal de contas, amar inimigo não parece que é algo que não faz sentido, né? A inimizade não provém da falta de simpatia entre os espíritos? Não é uma coisa natural a gente não gostar dos inimigos? Vamos ver a resposta dos espíritos? Sem dúvida, é contrário a lei. Então ele confirma. Não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não dá para ser o filia lá, o amor de irmãos, nem o storge, o amor de mãe. Não dá, a gente não vai conseguir. Não foi o que Jesus quis dizer. Amar aos inimigos é perdoar, e agora é que vem o complemento, e pagar o mal com o bem. Se você leva uma fechada na rua, e ao invés de xingar um palavrão, você fala cuidado, ou você muda o clima, quebra o terror. Por quê? O amor, aquilo é uma atitude de amor. Se você der uma fechada, só um minutinho, se você der uma fechada no outro, faz um sinal assim que o outro se acalma. Isso é amor. Isso é amor. Porque você está tendo uma atitude de fazer algo bom num contexto que normalmente leva a gente a fazer algo ruim. Fala aí, Anderson. Você falou já o que eu ia falar. Ah, puxa vida, então estamos em sintonia. Nos amamos. Olha lá, é perdoar e pagar o mal com o bem. Agindo assim, nos tornamos superiores a eles. A quem nos fez o mal. Se alguém me faz o mal e eu faço o bem de volta, eu estou invertendo os polos, então não vai dar liga, não vai sair coisa ruim daí, só pode sair coisa boa. Agindo assim, nos tornaremos superiores a eles. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles. E aí, bola de neve para o mal. Mas a mensagem de Jesus não parou ali no amai aos vossos inimigos. Olha só, eu vou continuar, porque essa mensagem é linda demais. Então aprendestes o que foi dito, né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Aí Jesus continua, fazei o bem ao que vos odeia. Poxa vida, como é que eu faço o bem a quem me odeia? É o amor pragmático. É tentando retribuir o mal com o bem. É não pensar naquele indivíduo como um inimigo, mas sim como um doente. Porque certamente era assim que Jesus ia ser colocado. Né? Aí Jesus continua, olha só essa daqui. E orai pelo que vos perseguem. Se tem alguém que nos persegue, em vez de brigar com ele, orar por ele. E também pelos que caluniam. Vamos fazer uma ponte com a mensagem que a gente viu semana passada no estudo? Semana passada a gente viu essa mensagem aqui da Elizabeth de França. Ela trouxe para a gente, em realidade, não podeis fazer o mesmo que Jesus, mas pelo menos podeis orar. Pode o criminoso ser tocado de arrependimento se orardes com fé. Então, quando a gente ora por alguém, a gente toca essa pessoa. Não tem como ela escapar de uma oração. Olha só que coisa interessante. Isso é um fato. Ninguém escapa da oração de alguém. Ninguém. Ao orar por alguém, a gente vai lá naquele alguém, toca no coração. Sabe o que é isso? Amor. Você está indo com seu amor lá e ligando o botão do amor do outro. Ah, não é possível. Eu faço oração pelo meu vizinho, ele não melhora. Está chegando lá, mas que tipo de oração? Porque a gente às vezes chama vingança de oração, né? Ó Senhor, tomara que caia um raio na caixa de som dele. Isso não é uma oração. Fala aí. Então, daquele povo que eu falei dos caúnas, né?
que já vive há mais de 11 mil anos aí na Terra, encontram alguns deles ainda no Havaí, a teoria deles lá, que o pensamento flui para onde, a energia flui para onde o pensamento flui. Então qual é a teoria deles? Se você tem seu cérebro aqui, fisiológico, certo? Você pensa em alguém em outro local aqui do geológico, aqui do físico, né? Então cria-se um fio de energia invisível entre o seu cérebro e o cérebro daquela pessoa. Eles já conheciam isso há mais de 11 mil anos atrás. E isso tem base dentro dos estudos que a gente faz, né? O pensamento é o meio pelo qual nós conseguimos ir aonde o nosso corpo ainda não pode ir. Eu posso daqui fazer uma oração para alguém que está no Vietnã. Vai chegar lá? Vai. Vibração. Vibração. Pensar, orar. Isso é orar. Orar é um ato de amor. E quando eu oro porque me calunia, porque me persegue, se eu consigo de fato fazer uma oração, porque aí também a gente tem que julgar o sentimento que envolve nisso, então isso é amor. Continuando aqui. A fim de serdes, isso tudo a gente tem que fazer, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Olha só, para a gente ser chamado de filho de Deus, porque o Pai que está nos céus é Deus, a gente precisa fazer isso tudo. Senão a gente não está agindo como filho de Deus. Nós continuamos sendo filho de Deus, mas não estamos agindo como tal, quando a gente não consegue ainda, mas vamos conseguir fazer isso. Então é a condição para sermos filhos de Deus. Fala, José. Não, aquela cara é a minha. Não, mas não é assim, meu Deus, eu tenho que fazer isso tudo para ser... Não, para ser reconhecido ou para agir como filho de Deus. Porque filho de Deus somos todos, mas para agir como, né? E que o Pai que está no céu, que faz se levante o sol. Olha só a profundeza do ensinamento de Jesus. Deus faz que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Deus não tem preferência entre bons e maus, o sol está para todos, né? Isso é importante, gente. Deus não tem preferência. O Juan está jogando almofada nele e tudo, não? Estão brincando de almofada. Deus não tem preferência entre o bom e o mal. Ele ama todos. É que o bom, aquele que já consegue ser bom, tem uma responsabilidade de trazer junto o mal. Eu não consigo não falar de Haroldo de novo. Vocês me desculpem, mas o Haroldo traz algumas reflexões que são muito profundas. Essa semana eu escutei um áudiozinho dele e da irmã Aila, que é uma freira que estuda com ele, falando sobre luz, né? Ele falou assim, olha, tem pessoas que têm uma chama desse tamaninho, uma luz interior muito pequenininha, mas não tem noção de como aquela luz dela ilumina outros que estão em volta que não tem luz alguma. Então aquela pequena chama orienta quem ainda está apagado nas trevas, né? Então Deus não esquece ninguém, absolutamente ninguém. É que a gente é teimoso demais e ainda prefere apagar a luz do que andar na luz. E aí, ó, amar quem nos ama é fácil. Não é verdade? Amar quem ama a gente é fácil. Precisamos amar quem não gosta de nós. Esse é o desafio. Amar quem ama a gente não tem mérito algum nisso. Aí é fácil demais. Assim, eu amo a Nayara. E daí? A Nayara me ama também. Eu amo a minha mãe. Minha mãe também me ama. Tem que amar aquele que a gente sabe que tem dificuldade de retribuir. Esse é o pedido de Jesus. Não, Mira, não é possível que a gente vai ter. Eu vou sair daqui hoje tendo que amar quem eu... Mas olha, lembra daqueles vários tipos de amor? Começa orando por ele. Orar é um ato de amor. Orar é amar. Isso traz algo de dentro de nós que estabelece um fio condutor que aproxima, que junta. E aí, tem uma frase que eu não gosto mais de usar, porque eu usava sem perceber a maldade que tinha na frase, né? Matar 2 coelhos com uma cajadada só, né? Ô frasezinha triste, né? A gente fala e não sabe o que tá. Tipo, eu tirei o pão no gato, né? Uma música infantil que, coitado do gato, né?
Mas aí eu troquei para 2 em 1. Mas vamos lá. Matar 2 coelhos com uma cajadada só. Quando a gente ama o inimigo, a gente faz 2 coisas simultaneamente. Vamos ver o que o Evangelho traz para a gente? Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, então a caridade tem como princípio o amor ao próximo. Amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Porquanto, a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então, vamos lá. O amor ao próximo é o princípio da caridade. Então, quando eu amo o próximo, eu estou praticando caridade. Isso é exponencial quando eu amo o inimigo, quando eu amo quem não me ama. Então, estou sendo caridoso ainda mais. E aí ele complementa aqui no item 3, dizendo que se a gente consegue fazer isso, amar quem não nos ama, amar os nossos inimigos, então isso representa uma das maiores vitórias contra o egoísmo e o orgulho. A gente ainda não teve a oportunidade de estudar egoísmo e orgulho, mas está lá no Evangelho. O egoísmo e o orgulho é a base de todas as falhas da humanidade. Todos os nossos erros, se a gente for cavar, a gente vai encontrar o egoísmo e o orgulho. Erramos bastante. Erramos muito por egoísmo ou por orgulho. Sim. Na verdade, são as duas, a gente tem um jargão para isso, né? São as 2 chagas da humanidade, porque todos nós erramos por causa disso. E olha o que nessa mensagem está dizendo: se a gente consegue amar a quem não nos ama, o inimigo, a gente está sendo caridoso ao extremo e está sendo vitorioso contra esse egoísmo e o orgulho. A gente já conseguiu uma das maiores vitórias. Então não é algo fácil, porque o orgulho e o egoísmo é algo que... Por que a gente não ama ou não consegue se aproximar de quem nos calunia? Por orgulho. Por orgulho. Porque se ele caluniou, eu acho que até trouxe isso daí, até uma mensagem do Divaldo, se alguém caluniou você, se é uma calúnia é mentira. Ok? Se é uma mentira, você sabe que é mentira e quem falou a calúnia também sabe. Ora, pois, não seria tão simples, simplesmente não se lixar para isso? Se eu sei que é mentira e o outro que falou também sabe, mas por que a gente se machuca? Por causa desse camaradinho aqui. Por causa do outro. Então, não é para ser fácil, não é para ser, puxa vida, eu estou longe disso tudo. Não, é para a gente se lembrar que a gente precisa insistir. E assim, o que me deu alguma tranquilidade é que eu posso começar orando. Eu não preciso ir lá pegar o meu inimigo e botar dentro da minha casa. Eu não preciso ir lá e beber e comer com ele. Eu posso começar orando, me aproximando. Isso eu posso fazer. Isso fere menos o meu orgulho, talvez. Eu começo por aí. E vou crescendo a tal ponto de que é o que o Emerson falou, vai ser tão natural, é tão divino, já está tão dentro de nós, que a gente vai fazer como Chico Xavier fazia, como Madre Teresa fazia, como São Francisco fazia, que era o bem pelo bem. Simples. O maior discípulo de todos os tempos, há mais de 2000 anos atrás, ele dizia: se vocês acreditarem naquilo que eu vos digo, vocês só não farão o que eu faço, mas muito mais. Farão muito mais. Mas enfim, praticamente, como vamos amar os inimigos? Isso que eu vou trazer agora está lá no Evangelho. Eu sugiro que quem puder, dá uma lida nesse capítulo 12, nesses itens de 1 a 4. É fantástico. Olha só o que está lá. Ele dá dica, dá o caminho. Normalmente eu trago o caminho aqui como Emmanuel, né? Emmanuel deu aqui mais dicas. Dessa vez eu estou trazendo do Evangelho. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio. Então, alguém fez alguma coisa que o classifica como meu inimigo, eu posso ficar triste com aquilo, mas não preciso odiar, porque aquele indivíduo pode estar doente. Né? Nem
rancor, né? Porque o ódio e o rancor são coisas distintas, né? O rancor fica preso dentro de nós. O ódio a gente costuma botar ele para fora, né? Nem desejos de vingança. Então ele está dando algumas dicas, né? Amar os inimigos é não guardar o ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causa. Isso está no Evangelho, gente. Então vamos lá. O que seria pensamento oculto? Perdoar com pensamento oculto. Assim, não, olha, eu te perdoo, mas eu nunca mais quero ver você. Ou, não, eu perdoo você, Jussara. No final eu falo, Mara, tomara que ela leve um tombo ali, torça o joelho. Pensamento oculto, né? Ou então, eu te perdoo, né? Mas por dentro fica assim, desgraçado. Então, sem pensamento oculto. É fácil? Não, não é. É só para a gente lembrar que a gente tem que insistir nisso. Mas como que acontece todas essas desavenças? Porque a gente não faz isso. É justamente para não haver as guerras e as desavenças que Jesus diz, amai os vossos inimigos. Se todo mundo amasse o inimigo, pouquinho que fosse, não precisava ser aquele amor gigante dos Forge que a gente viu lá, um pouquinho a gente não teria metade dos nossos problemas. Não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, porque também às vezes, né, a gente bota obstáculos. Às vezes o outro se arrependeu de ter ofendido a gente não quer mais ver ele pintado de... Como é que é? Pintado de ouro, né? Minha mãe usava essa frase, né? Nem pintado de ouro. Então a gente está botando empecilho. O outro está querendo se aproximar. Fez uma calúnia, era mentira, eu sabia que era, ele quer, veio pedir desculpa e eu estou criando barreiras. Isso também é uma dica. É desejar-lhe o bem e não o mal. É pensar, nossa, tomara que ele se cure, que ele pare de praticar esse tipo de atitude. E não dizer assim, tomara que ele se estrepe, né? E a gente falou sobre o criminoso na semana passada, e a gente fala, né? Normalmente a gente pensa para o criminoso pior, né? Bandido bom é bandido morto, aquelas coisas que a gente falou na semana passada. E o nosso pensamento deveria ser totalmente o contrário, né? Porque aquele bandido fomos nós no passado. Pode ser o nosso filho no futuro, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter. É experimentar júbilo. Júbilo é felicidade, né? Uma felicidade enorme, em vez de pesar, em vez de tristeza, com o bem que lhes advenha. Se o inimigo nosso se dá bem, a gente tem que ficar feliz por isso. Pô, conseguiu um bom emprego, mas é meu inimigo fazer. Desgraçado, ela fez o que fez, ainda conseguiu comprar um carro melhor que o meu, e eu ando na linha. Não, pô, que bom que ele tá dando as coisas. Eu estou falando material porque o material é o que nos toca mais, né? Mas assim, puxa, olha lá, tem um neto, tá bem. Olha, é difícil a gente, né? A gente quer mais que o outro se ferre. Fica à vontade. Quando você disse dessa coisa material, né? Outra coisa lá dos Kahunas que eles pregam é o desapego, né? O que é desapego? Desapego, será que eu compro um carro zerado? Será que eu tenho coragem de pegar aquele carro zerado e dar para alguém lá, qualquer pessoa que eu não conheça? Será que eu tenho minha casa aqui, você é dono da sua casa? Será que eu tenho coragem de pegar essa casa aqui e dar para os mendigos que eu ir embora daqui? Então eles pregam isso. Se você conseguir esse nível, você está... A caridade, talvez no extremo, é o desapego. É o desapego. É devagarinho, né? A gente ainda está um pouco longe. É socorrê-los, se houver ocasião para fazer. Lembra do bom samaritano? A parábola do bom samaritano? E de novo, né, nesse mesmo estudo da Ilha lá com Haroldo, diz assim, na passagem da parábola, diz que ele estava nu. E naquela época, para se reconhecer quem era a pessoa, se reconhecia pelas vestes. Então sabia se era um sacerdote, se era um romano, se era um samaritano, então não estava nu. Então não dava para saber quem era o samaritano. Podia ser um bandido que tinha brigado com outro bandido e estava naquela situação. E o que o bom samaritano fez? Foi bom de dentro. É o exemplo que o Emerson deu, né? A bondade veio de dentro dele, o amor foi verdadeiro, porque ele não sabia definitivamente quem era aquele indivíduo. Se era do bem, do mal, se ele tinha matado alguém e estava naquela situação, não. Ele foi lá e fez o bem, o amor. Né? É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que possa os prejudicar. Então tem coisas aqui que dá para fazer, e essa é uma delas.
né? Abster de fazer algo que possa prejudicar o inimigo. Isso dá para fazer. Hoje a gente consegue forçar a barra e seguir por isso. Talvez algumas outras coisas que estão aqui ainda seja mais difícil, mas tem outras que dá para a gente fazer. E finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Olha o condicional aqui, né? Retribuir o mal com o bem, desde que esse bem não o humilhe. Porque às vezes a gente vai lá e faz o bem, alguém diz, viu só? Você fez o que fez comigo, quem está aqui agora te ajudando? O marketing pessoal. Né? Isso é muito doloroso, né? De novo o Evangelho, né? Quem assim procede, olha só, preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Então, para que eu possa amar de verdade o inimigo, eu preciso antes estabelecer esses marcos aqui, essas metas aqui, gradativamente conquistando isso. No momento que eu consigo fazer tudo isso, segundo o Evangelho, a gente então pode dizer, agora sim, eu estou fazendo o que Jesus me indicou, de amar os inimigos. Mas assim, sem desespero, eu vou sair por aí amanhã, vendendo a minha casa, ou dando a minha casa para o outro, calma. É gradativo, senão a gente pode piorar a nossa situação. Está fazendo sentido, gente? Tem algum comentário? É porque você vai precisar dela para morar, né? Não tem jeito, a gente ainda tem algumas necessidades. E a gente não admitiria dormir debaixo de uma ponte. Por causa do orgulho também, né? Também, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o mal e o malvado. Eu trouxe um desenhozinho do malvado favorito, né? Porque é bem isso, né? O desenho trata de forma singela disso, né? Ele se acha mal, mas é um coração derretido, fez bem, adotou 3 crianças. O primeiro desenho, então, dá essa conotação, né? É o malvado virando bonzinho, mas sem fazer grandes alardes dessa condição, né? Mas foi bem legal. Por que eu estou trazendo isso aqui, o mal e o malvado? Porque tem uma mensagem de Emmanuel que diz assim, está lá no Livro da Esperança, agora sim trazendo um pouquinho do Livro da Esperança. Ainda assim, compaixão e socorro, isso aqui é muito importante, não significa um aplauso e conivência para com as ilusões de que devemos desvencilhar-nos. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acha que bondade é aceitar o mal ou a coisa errada. Isso não é, isso é conivência. É cumplicidade com o mal. A gente tem que devolver o mal com o bem, sem aceitar o mal. Tem um dito popular que diz, ser bom não é ser burro, né? Exatamente, né? Então assim, eu tenho que tratar o doente, mas eu tenho que promover a cura para evitar a recaída. Não é só tratar o doente e depois deixar o doente sozinho, porque ele vai ficar doente de novo, porque não houve a cura. Houve um tratamento inicial. Então, o cuidado aqui não devemos compactuar com o mal. A gente tem que ter compaixão, tem que socorrer, tem que trazer o bem aonde alguém fez o mal, mas sem, por isso, dizer ou aceitar o mal pelo mal. A gente tem que mostrar, não, isso estava errado, isso não está certo, não era assim que tinha que ser, mas ok, vamos pensar diferente, né? Sem compactuar. E aí, para a gente fechar, eu trouxe essa que talvez seja a questão do Livro dos Espíritos que traz o que é ser do bem, né? Olha só, olha a pergunta que Kardec fez para a espiritualidade. Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor? Vê bem, basta não fazer o mal? Talvez, se a gente não tivesse estudado, entendido, a gente ia dizer, não, eu acho que se eu não fizer o mal, eu já estou bem. Né? A maioria fala isso, não faço mal para ninguém. Não faço mal para ninguém, né? Então eu sou bom. Então, assim, nunca fez mal para ninguém, não tem aquilo, mas nunca fez mal para ninguém. É o que eu também pensava. Isso é suficiente? É isso que Kardec está perguntando. É suficiente não fazer o mal? Olha que resposta, gente. Não. Ele já começa. Não.
é preciso fazer o bem, olha que lindo, no limite de suas forças. Madre Teresa de Calcutá diz que tem que fazer o bem até doer. Como é isso, né? Fazer o bem no limite de suas forças. Isso tem uma inteligência, porque vamos pensar o seguinte: a Dora tem a mesma força que eu, física? Será que a Dora consegue levantar o peso que eu consigo? Dora, você consegue? Porque as suas forças são um pouquinho menores do que eu. Então, se a gente for trazer isso para cá, todo mundo tem força para fazer o bem do mesmo jeito? Não. Mas que façamos no limite das forças que temos nesse momento. Talvez não consigamos ser tão bons quanto Madre Teresa, quanto Chico Xavier, mas eu posso ser bom como o Bira, porque o Bira tem uma capacidade, tem uma força. Porque a gente costuma mirar, né, escolher um, dizer assim, você, né, para eu ser bom, eu tenho que ser como Gandhi. Você vai ter força para suportar o que Gandhi suportou? Isso que o Emerson falou. Você vai sair distribuindo tudo o que você tem? Não. Pô, então eu sou do mal? Não. Faça o bem no limite das suas forças. Isso, Quem e vai se saber somos nós. ultrapassar o limite das forças? Não. Eu acho que é melhor ainda, mas assim, é que pressupõe-se que se ultrapassar o limite da força, você se derruba, né? Então pode ser que isso fira, né? E aí talvez deixe de ser produtivo como poderia, né? Vamos pensar do ponto de vista físico nosso. Se eu for além das minhas forças, o que acontece comigo? Eu vou sucumbir, eu vou ficar doente. Isso acontece? Acontece. Às vezes a gente trabalha demais, além das nossas forças, a médio prazo a gente fica doente, é demitido e perdeu. Então, se talvez, e aqui é hipotético, se vocês quiserem contribuir, se eu fizer o bem além das minhas forças, é óbvio que isso é bom e a gente vai ter assistência, mas a gente tem que tomar cuidado para não exaurir, porque a gente também tem outras missões que nos cabem. A gente também precisa de alimento, não pode ser Vamos de novo pegar o exemplo do Emerson. Eu pego essa casa daqui, entrego para os outros, dissipo todos os meus bens, mas com um bom objetivo de ajudar o outro. Tá, e o Juan? E a Nara? Para chegar nesse nível é difícil. E o Juan e a Nara que estão nessa encarnação comigo, a gente precisa estar junto. Será que eles têm forças? A Naira tem Pra muito ir frio. A Nara tem frio, não dá para dormir mais da ponte. Então, talvez passar do limite também não seja razoável. Mas vamos continuar? Porque cada um responderá por todo mal que resulte do bem que não tiver feito. Então, olha só, eu não faço mal para ninguém, mas por não ter feito o bem, isso pode ter significado mal para alguém. Alguém deixou de receber alguma coisa porque eu fiquei quieto na minha. Falei assim, não, eu vivo na minha casa, também tem muito isso, né? Falei assim, não, da casa para o trabalho, trabalho para casa. Eu não me meto na vida de ninguém, não quero que ninguém se meta na minha. Eu posso apelar, lavou a mão. Bom, você leu os meus pensamentos, olha aí que eu quero. Lavar as mãos está errado, gente. Há quem diga que Pôncio Pilatos não teve a culpa da crucificação de Jesus. Porque ele tentou, no final ele não podia fazer nada. Podia sim, ele lavou as mãos. A gente não pode lavar as mãos, porque o bem que eu deixo de fazer é o mal para alguém. Então é para a gente manter na nossa mente aqui, né? Fazer o bem no limite de nossas forças não significa ser Madre Teresa de Calcutá nem Gandhi. Que sejamos Jussara, que sejamos Juliana, Naira, Bia, que sejamos nós. Mas também que não vamos fazer o bem deitado no sofá, né? Porque isso não é no limite das forças. A gente precisa fazer o bem no limite das nossas forças. E só para complementar, esse aqui diz aí, o mal que resulte do bem que não tiver feito. Eles chamam isso de, às vezes, de karma. Nós estamos aqui para resgatar, né? E aí, para a gente encerrar o estudo de hoje, tem alguma dúvida? A gente quer alguma coisa? Quer fazer algum complemento? Volta. Eu entendo que é por isso, eu entendo isso, que o Espiritismo ele tem tão poucos adeptos.
Que chama vai Deus pelo mal. chamar a tua consciência. A lei de Deus que está lá dentro, né, Walter? Porque o grande consciente coletivo, ele para do ó, não passa mal para ninguém e é neutro. Neutro, isso, neutro. E a neutralidade que traz os grandes problemas que nós temos. Né? Paulo tem uma passagem que ele diz assim, que você não seja nem que você seja quente, que você não seja nem morno nem frio, né? Porque o morno e o frio não produz o que precisa, tem que ser quente, né? É bem isso, né? Não adianta ser neutro. Não é não faço mal a ninguém, vivo na minha vida. Não, a gente está aqui para viver coletivamente, para ajudar. E diz os mentores espirituais, aqueles espíritos ferrenho no mal, ele vai ser um ferrenho no bem quando ele descobrir o caminho da lei de Deus. É isso aí. O morno, ele vai ficar morno. Não vai ficar bom, tá em cima do muro, né? É o cara que não vai nem... Pô, bem lembrado, Walter, é isso mesmo, né? E até no... Paulo de Tarso. É isso que Sim, eu falo. olha, Outro perfeito. exemplo de Paulo de Saulo, Tarso, Paulo, né? né? De Saulo. Eu ia lembrar lá do livro Libertação, do Gregório, né? Que é dentro dos estudos que foram feitos, ele é um espírito assim, muito poderoso, mas só que no caminho do mal. E aí foi exatamente isso, né, que é o comentário principal. Foi assim, a hora que ele descobriu o caminho do bem, ele vai ser tão poderoso, vai ser um Paulo, né, que sai da perseguição para a defesa absoluta. E aí o que o Walter falou foi missões, né, do nosso dia a dia, né? Sim. Isso tem muito em qualquer lugar, né? No trabalho, é omisso até o dia que aconteceu com você. Exatamente. Aí você não vai gostar. Mas pô, aconteceu com todo mundo. Você foi omisso com todo mundo, agora que é contigo, então é diferente, né? É isso? Perfeito. Mas assim, não sintam, assim, o que o Walter falou, até um cuidado para vocês que estão aqui se aproximando do espiritismo e tudo mais. Isso daqui não significa que a gente tem que mudar de uma hora para o outro, porque força cada um tem a sua. Os amores são muitos, a gente pode começar devagar. Só que a responsabilidade, a gente querendo ou não, a terra gira. Querendo ou não, a gente reencarna. Querendo ou não, isso está na lei de Deus. A gente pode até dizer, não acredito nisso. Tá bom, mas que vai acontecer? E nem se culpar também. Nem se culpar. Por não ter conseguido É a primeira frase que Jesus disse nesse. Não. Orai, né? Botei. É mesmo. Botei. Ele falou a primeira coisa, foi orai. Ora, E vigiar, antes de fazer tudo isso, a primeira coisa que disse, orai. por quem nos persegue. Acabou. Orar, eu vou orar por aquele irmão. Acabou. Depois a gente vai, como você diz, vamos, esse eu posso fazer, esse aqui eu não consigo, mas eu vou fazer. Vamos orar, pelo menos orar já. E é até uma terapia para quem. E é o tem Pai alguma Nosso? visão Pode mais ser, bem, pode né? ser o Pai Nosso. É o Pai Nosso. ser. É só Bíblia do Pai Nosso. Pode ser. Fala, Walter. É só mentalizar a pessoa que te desagrada ou você desagrada a pessoa e entra na oração. Eu já fiz esses testes na vida pessoal. Funciona É um muito. milagre, né? Você vai falar que é um milagre. se Quando você tu não disse tivesse aí. orar, Isso amanhã. Quando, É isso aí, Val. quando você disse orai, a frase completa, orai e vigiai-vos. Mas eu não sei se é vigiai-vos ou orais. Eu acho que é orais. Não, é orar e vigiar. É, porque assim, até isso aí tem uma lógica, o que vem primeiro. Por quê? O que é vigiar? Deixa eu pensar. Mas orar primeiro. Orar primeiro. Esse também é fruto de um outro estudo da Raíla. Desculpa, gente, é que eu estou bebendo muito naquela fonte lá. Vamos encerrar com uma musiquinha? O nome da música é Força do Bem. Né? Vamos prestar atenção na letra da música e depois a gente vai para o passe. Me perguntam de onde vem esse
nessa reflexão da força do bem, a gente vai para o momento do passe. É? Tá.